Caramba, tá animado com a contratação, né? Podemos falar de Fluminense agora. Então vamos no Fluminense que Flu. termina a sua temporada em alto nível. Alto nível. Vence na Libertadores, o sonho máximo. Nosso querido tricolor ali tá animado. Tá animado o pequeno tricolor, que entrou em campo com o André esse ano, né? Como com o André, da vizinho. Pô, e aí, ó. Maior temporada da história do clube, o que vocês acham? Ah, com certeza, né? Claro. Acho que devem ter temporadas, pô, à altura. Na época que o Carioca era mais valorizado e tal, que tinha mais aquele clima de decisão do que é hoje em dia. Mas, pô, cara, o Fluminense foi campeão de um título que bate na trave há alguns anos. Sim. E, cara, conquistar dessa maneira que foi, No Maracanã. no Maracanã, um investimento não tão alto, um time que, pô, deu a volta por cima durante a temporada, teve seus momentos de baixa, seus momentos de alta. Então, eu acho que é a maior temporada do clube, sim. E independente se o Fluminense vai para a final do Mundial, independente se o Fluminense vai ganhar o Mundial, eu acho que essa já é a maior temporada do clube, de verdade. E que começa dando um show no Campeonato Carioca, né? Vencendo Exato. uma final de 4-1 sobre o seu maior rival. Isso já diz muito sobre como seria a temporada do Fluminense, um time pouca gente acreditava, vamos dizer assim, que vem de uma outra temporada do Diniz boa. Muita gente diz que até jogou melhor que esse ano, mas eu acho que até um comentário que o Arthur falou na live quinta-feira é porque eu acho que ainda era uma novidade esse Fluminense do Diniz de 2022. 2023 já é uma realidade e pode ser que não tenha apresentado assim, o alto nível a temporada inteira, mas no final fez o que tinha que se fazer e venceu a Libertadores, que era o tão sonhado título da torcida do Fluminense. Eu acho que essa diferença de estilo de jogo, eu já até já debati com o Arthur algumas vezes. No primeiro momento, é tudo muito, muito diferente, acaba dando certo. Mas por uma segunda temporada, quando os adversários já começam a entender o que o Diniz quer Sim. no time dele, quer que o time dele faça, os adversários já começam a se ligar e começam a aplicar forma de sei lá, remediar alguma ação Com do certeza. Fluminense. Então, assim, o Diniz ele tem que fazer alguma coisa para, assim, beleza, a gente pode não jogar tão bonito, mas o objetivo, no final das contas, acaba sendo o quê? Ganhar. Exato. Porque se você não ganha, você não sobrevive. E você não consegue alongar o seu trabalho. Então, assim, eu acho que o Diniz conseguiu fazer esse equilíbrio perfeito entre você conseguir um jogo bonito, que o jogo do Fluminense ainda é bonito, né? Ainda é o jogo Sim, diferente sim. do futebol brasileiro, e tá dando resultado. Tá Não, dando e eu resultado. acho que o Fluminense, talvez se tivesse um elenco talvez um pouco mais robusto, conseguiria até almejar um brasileiro, uma Copa do Brasil. O Fluminense é eliminado pelo Flamengo, mas eu vejo, na minha opinião, se o Fluminense elimina o Flamengo, também teria grande chance de chegar à final como o Flamengo chegou. E no Brasileirão também, eu acho que se o Fluminense tivesse um elenco um pouco melhor, o Diniz tivesse focado um pouco mais no Brasileirão, eu acho que conseguiria brigar ali também, pelo menos até a reta final, tá ali entre os 5, entre os 4 ali, porque o Fluminense joga um ótimo futebol. E não foi tão ruim assim no Brasileirão, sabe? O Fluminense foi vencendo alguns jogos, só que nos momentos onde o Fluminense precisou focar na Libertadores, deixou de lado o Campeonato Brasileiro. Exato. E perdeu pontos importantes, Sim. principalmente fora de casa, sabe? Aham. É, cara, realmente, entendeu? Eu acho que essa temporada foi uma temporada diferente, porque, cara, o Fluminense fez por onde, tá ligado? E também os reforços que chegaram foram reforços que agregaram, Sim. entendeu? Tipo, e o Fluminense tem muitos vencedores dentro do seu elenco. Eu acho que isso era primordial. Porque, cara, chegou o Marcelo, que é um cara multicampeão, chegou o Keno, que é um cara também multicampeão, vencendo pelo Galo, vencendo pelo Palmeiras, entendeu? Felipe Melo na zaga, que é um cara que veio já de um bicampeonato de Libertadores, né? Já era, bicampeão com seus 38, 39 anos. Então, tipo, essa mescla de jogadores experientes com jogadores Sim, jovens, deu muito acho que certo. deu muito certo, casou muito bem. Eu acho que o Diniz escolheu a dedo seus jogadores esse ano, diferente do ano passado. Por exemplo, a meta do Fluminense era trazer o Ricardo Goulart. Acabou que não deu certo, ele foi pro Santos, pagou um valor altíssimo no Santos, pegou o Germancano de graça e deu no Pô. que deu. Rei da América, artilheiro da Libertadores, artilheiro do ano. 2 anos fazendo mais de 40 gols. Exatamente, entendeu? Felipe Melo também veio como uma incógnita. Pô, vai se manter, não vai se manter? Como o volante não foi muito bem, recuou pra zaga, virou um monstro, tá jogando muito. Marcelo, pô, será que ainda tem futebol? Pô, será que tem futebol? Tava no Olympiacos, pô, tá gordo, pô, não sei o que. Pô, o Marcelo comeu peso, filho, destrói ainda, não tem jeito. Entendeu? Samuel Xavier, um cara que só se manteve regular a temporada toda. Temporada inteira. Um dos melhores laterais direitos, na minha opinião, ali ao lado do Mike, talvez, que é do Palmeiras e tal. Justo. Então, tipo, foi uma temporada de quem chegou no passado
se consolidou e quem chegou esse ano encaixou perfeitamente no Não, clube. e até quem chegou desacreditado. Quando chega Diogo Barbosa, a torcida, pô, Diogo Barbosa, será? Entra muito bem quando foi acionado. O próprio Guga também, teve muita crítica, recebeu muita crítica, mas no momento decisivo, quando foi acionado também, não deixou a desejar. Jogou bem. Jogou bem, Diogo Barbosa. E aí agora está chegando um novo reforço. Será que já chega para o Mundial? Pro ano que vem é certo que Renato Augusto chega no Fluminense do nada, né? Mas... nada. Tem áudio sobre isso. Tem áudio? Tem áudio? Tem áudio. Põe o áudio aí, meu diretor Marco. Porque chegou e... Bom dia, minha família. Bom programa pra todo E- mundo. Hoje eu não posso estar aí, mas, porra, tô daqui acompanhando. Perfeito. Amo vocês. Cara, queria saber o que vocês acham sobre Renato Augusto no Fluminense, cara. Renato Augusto saiu do Corinthians, tá praticamente acertado com o Fluminense. Vocês acham que é uma boa opção? Vocês acham que é uma opção meio nada a ver? Ele já deu algumas declarações falando que gosta do trabalho do Diniz e coisas do tipo. Vocês acham que é uma boa pro Flu, mano? Tamo junto, beijo. E aí? Cara, eu acho que é uma boa. É um jogador com seus 35 anos, 34, por aí. 35 anos, só que eu acho que ainda tem linha pra queimar. Tem. Bola ele tem, joga muito. Exato. Porque vou comparar aqui, eu trouxe esses números aqui, a gente veio falando sobre isso, comparação dele na temporada com o Ganso, que é o camisa 10 do Fluminense, o maestro tricolor, a torcida gosta muito dele. Beleza, no final do ano deixou um pouco a desejar, mas vou comparar aqui os números de Renato Augusto com o Ganso, para vocês terem uma ideia de como o Renato Augusto pode ajudar muito ainda do Fluminense, na minha opinião. O Ganso jogou 54 jogos na temporada, 4 gols e 10 assistências. Um número ok. Número ok. Ele participou muito mais no começo do ano, né? Exato. No primeiro semestre ele esteve muito em alta, no segundo semestre deu uma caída de rendimento. Não foi tão importante assim, na minha opinião, para o título da Libertadores aí na reta final. Mas participou e está ali na história. E o Renato Augusto no Corinthians, numa temporada de baixa do Corinthians, não foi uma boa temporada. Ele jogou 45 jogos, fez 6 gols e também deu 10 assistências. Então, se for comparar números, claro, números às vezes não condizem com tanta realidade assim no futebol. Mas é difícil tu conseguir assistência quando teu centroavante é o Yuri Alberto, Pô, né? Exato. Ou então Um pouquinho o Romero, complicado. né? Ou então Será o que Romero. o Renato Augusto jogando com o Germancano, John Kennedy, Keno, Arias. Arias, pô, vai crescer muito, né? Exato. Porque é um craque de bola. O Renato Augusto é um jogador de alto nível. Não, ele é outro nível. Outro nível, pô. Jogou bem na Europa. No Flamengo, quando surgiu, jogou bem. No Corinthians, fez história. E eu acho que ele chega pra somar muito no Fluminense. Muito. Eu acho que vai até brigar pra ser titular, na minha opinião, tá? Sim, Eu concordo. E, tipo, o Renato Augusto tem 35 anos e o Ganso tem 34. Então, tipo, em relação à idade, você vê que não é tão diferente. Então, ele vem, por acaso, eu acho que ele vem pra posição do Ganso, né? Sim. Porque eu acho que... Eu não sei se o André vai se manter. Eu acredito que ele saia. Mas aí eu acho que o Renato Augusto não vai fazer essa Não joga posição, ali. não. Então alguém vai substituir. O Alexander é um cara que vai ficar. Isso aí eu tenho certeza, que o Alexander deve ficar. Acho que ainda fica. E aí assim. ele deve pegar essa segunda volância, ou então o Martinelli, ou então até mesmo os dois, Martinelli e Alexander. Eu acho que a posição que o Renato Augusto tem pra jogar nesse meio campo do Fluminense é no lugar do Ganso. Entendeu? E eu O acho Arias que ele não sai. O Arias não Nem o sai, Keno. o Keno não sai, o Germancano, pô, não preciso nem falar. Então eu acho que ele vem pra jogar, se for pra jogar no lugar de alguém, vem pra jogar no lugar do Ganso, disputar a vaga com o Ganso. E eu acho uma boa disputa. Sabe por quê? Porque isso vai alertar ainda mais o Ganso pra Sim. apresentar o melhor futebol possível, obviamente. E também, em caso de lesão, tem um substituto à altura ali, né, e tal. Então, pô, mais um nome experiente, que pode agregar muito no Fluminense. E não tem nem como a gente falar, pô, um reforço mais velho e tudo mais, porque a gente falou isso no começo da temporada, que estava trazendo, pô, caras mais velhos, E deu né? certo. Time de Master do Exato, Fluminense. time de Master, foi time do INSS e o E time é do só a INSS primeira ganhou a contratação para a Libertadores. próxima temporada. Com certeza vão surgir outros nomes. Ah, com certeza, né? E eu acho que é interessante também, assim, óbvio, a gente não sabe o que o Diniz está pensando, mas eu acho que pode até mudar algumas características de jogo. Sim, Porque pô. o Ganso, apesar de ser muito talentoso, ele não é tão móvel. O Renato Augusto ainda é um pouco mais Sim, móvel, apesar de sim. ser mais velho. E eu acho que pode trazer bastante alternativa para o time do Fluminense. E é aquele cara que acha muitos passes, Pô, né? é um comentário aqui interessante do Lohansen. E é tricolor, tá? Renato Augusto é mais decisivo que o Ganso. Renato Augusto Sim. é um jogador decisivo. É. Sempre foi decisivo, gols em decisões, Tô com ele, passes tá? decisivos. E o Arthur colocou aqui, ó, opinião impopular. Renato Augusto é um dos grandes craques do futebol mundial. Nos últimos anos, com físico bom, não deve nada para os meias da Europa. E complementou aqui, ó. Depois que ele saiu da seleção,
e não esteve mais 100%, o time nunca mais foi o mesmo. Era uma das engrenagens daquele time do Tite, com certeza, né? Verdade. 2018 jogou bem na Copa. Jogou. Quase salvou o Brasil, né? Exato. Ele fez o gol que diminuiu a partida e quase fez o gol de empate. Quase fez o gol de empate. Pô, passou pertinho. Pertinho. Nem gosto de falar desse jogo, que a gente foi roubado aquele jogo, tá? Foi muito roubado. Company fez pênalti no Gabriel Jesus e ninguém deu. O árbitro passou batida e tinha VAR já em 2018. Tinha VAR já. Surgiu ali na Copa. Surgiu o VAR. naquela Copa. Mas então todo mundo concorda que é um bom nome pro Fluminense? Com sim, certeza, com certeza. Vem pra somar, mano. Vem pra somar. Eu acho que, tipo, é oportunidade de mercado também, né? Se ele não viesse pro Fluminense, ele ia reforçar outro time que vai jogar a Série A. Então, irmão... Eu gostaria dele no Flamengo. Com certeza. Eu também gostaria dele no Vasco, assim como o Botafoguense também gostaria dele no Botafogo. Entendeu? Então, tipo, esse é um nome que vem pra agregar oportunidade de mercado. E você, além de se reforçar, vai deixar de reforçar um rival que provavelmente vai jogar contra você, tá de bom tamanho. Alguém sabe se ele pode jogar no Mundial? Cara, eu acho que não. Acho que dependeria do Corinthians rescindir o contrato dele e o Fluminense correr pra registrar. Não deve ter acabado 100% ainda o contrato, né? exatamente. Deve virar na Tipo, tá temporada, né? palavrado, Eu acho né? que Entendi. acho que o Corinthians teria que fazer essa compensação, sei lá, né? Não, se pudesse, já escreveria na hora, se Eu fosse também, com Fluminense. certeza. Ah, com certeza. Por mais que ele tenha que se converter ao dinizismo, né? E Ah, tal. se adaptaria Mas fácil. ali Mas eu chegar, acho que ele se jogar adapta 20 fácil. minutinhos no segundo tempo, no desespero, não... Exato. Também acho A que qualidade seria fala importante mais alto. trazê-lo. E aqui, ó, um comentário interessante que a gente pode fechar esse assunto com o Arthur concordando com você, Maurício. Bom ponto. Renato Augusto é mais ofensivo que o Ganso. Chuta mais, chega com mais perigo, o Ganso é mais cadenciador. E o Lohansen diz que a lista do Mundial já foi enviada, então... então. Verdade. A lista já foi enviada. Renato Augusto só ano que vem mesmo, não pode mais ser inscrito no Mundial. Mas a torcida do Fluminense vai esperar e eu acho que vai valer a pena esperar, tá? Vale a pena, pô. Chega pro ano que vem, pô, já jogando Carioca, já se entrosando com a equipe. E terá, pô, competições aí pela frente. Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. Acho que é um nome que chega pra somar. O próprio Carioca, né? Manter o título, né? Com certeza. O Fluminense Tentar tá o vindo de um tricampeonato, bicampeonato, né? né? Tricampeonato seria importante. Acho que vai vir forte pra tentar esse campeonato. Ah, também acho que vai.